Beleza, galerinha? Vamos começar a tarefa do seu módulo número 16, ok? Divulga aí pro teu grupo. Se você teve dúvida em algum exercício, comenta com a galera, comenta aí as dúvidas que você teve, dá uma curtida no canal aí para fortalecer. Perfeito? Vamos lá? Primeira questãozinha. Tá vendo o carinha A? Ele tá indo para a direita e também ele é arrastado pelo carrinho também para a direita. O carrinho faz papel de correnteza. Como tem sentidos iguais, para calcular a velocidade resultante você soma 3 para a direita mais 3 para a direita, dá 6 para a direita. Essa é a velocidade do menininho A. O menininho B, ele é arrastado para frente com 3 e ele anda para trás com 3. Sentidos opostos, você subtrai. Pronto. Então dá 6 e 0. Está na alternativa A. A próxima questão fala o seguinte. Ela fala que tem um carrinho, um barquinho que vai subir um rio com velocidade de 26 nós. Cada nó, segundo o texto, tinha velocidade de meio metro por segundo. Vezes 26 que ele dava, isso dá uma velocidade do barquinho em relação à água de 13 metros por segundo. A velocidade de arrasto da água era de 5 metros por segundo. Então isso aqui foi dado, isso aqui foi dado. Beleza? Bom, vamos ver quem que é a velocidade resultante. Na subida de rio, enquanto o barquinho imprime uma velocidade de 13 rio acima para subir, ele é arrastado pela correnteza para trás com 5. 13 para cima, 5 para baixo, isso dá uma velocidade resultante de 8. Beleza? E ele perguntava para você quanto tempo que ele leva para ir de A até B, duas cidades. E a distância entre elas era de 40 quilômetros. 40 quilômetros é igual a 40 mil metros. Beleza? O tempo é ΔS dividido pela velocidade resultante. Então fica 40 mil dividido por 8. Isso aí dá 5 mil. Tá bom? Se você quebrar, 5 mil é a mesma coisa que 3.600 mais 1.400. 3.600 segundos é igual a 1 hora. Se você dividir isso aqui por 60, você converte para minuto. Portanto, dá 1 hora e 23 minutos aproximadamente. Beleza? Bom, a próxima questãozinha, questão muito boa, questão 304, ela fala que tem um aviãozinho que vai da cidade X para a cidade Y. Tá bom? Então, se ele quiser chegar em Y, ele tem que seguir em linha reta. Só que nesse percurso, existe uma velocidade de arrasto do vento para a esquerda. Aí ele quer saber qual alternativa representa a velocidade do avião em relação ao vento para ele chegar lá em Y. Vamos lá? A velocidade do avião em relação ao vento era 250, ele dava. A velocidade de arrasto do vento era 50, ele dava. Perceba que a velocidade do avião é 5 vezes a velocidade do vento. A velocidade do avião é 5 vezes a velocidade do vento. Isso vai ser importante, tá bom? Então, quem vai ser a velocidade resultante? Vai ser a velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade de arrasto do ar. Vamos fazer a operação vetorial? Bom, para que a gente chegue lá no destino, eu tenho que embicar o avião meio de ladinho aqui, ó, apontando para nordeste, tá bom? Aí eu somo a velocidade do avião mais a velocidade de arrasto, pontinha do primeiro na bundinha do segundo. O segundo é a velocidade de arrasto, de acordo com o texto, a seta apontada para a esquerda. Aí você faz uma marquinha no ponto que sai e liga ao ponto que chega. Aí você encontra a velocidade resultante do avião. Você viu que ela está em linha reta? Se ela está em linha reta lá para o Y, eu vou chegar no meu destino. Tá bom? Então ela tem que apontar assim, ó, para cima e para a direita. Então dá para eliminar a alternativa A, dá para eliminar a alternativa B, dá para eliminar a alternativa C. Só tem duas que apontam para a direita. Bom, ficamos entre a D de dado e a E. Lá na E, sabe o que acontece? Como você pode estar vendo aí, ó, na alternativa E, a componente horizontal e a componente vertical da velocidade resultante são praticamente iguais. Isso acontece só por um ângulo de 45. E para que o ângulo fosse de 45, essas duas aqui, ó, tinham que ser iguais. Tá certo? Como essa daqui é menorzinha, o ângulo aqui, ó, ele vai ser mais fechadinho que 45. Por isso a melhor alternativa é a alternativa D de dado. Bom, a próxima questão, questão 305, tá?
Ele fala que tem um barquinho cuja velocidade é 11 km por hora em relação às águas. A velocidade de arrasto da correnteza era de 0,83 metros por segundo. Se você multiplicar isso aqui por 3,6, você chega em aproximadamente 3 km por hora, tá bom? Então eu tenho a velocidade do barco em relação à água e a velocidade da correnteza. Bom, se for um movimento de descida do rio, o barquinho manda a favor. A favor você soma, aí dá 14. Se for contra a famosa subida de rio, aí você subtrai. Você sobe com 5, o rio te arrasta para baixo com 3. 11 menos 3 dá 8. O que está na tua alternativa A? Bom, a questão 310 é uma questão bem elegante, uma questão bem bonitinha, que fala o seguinte: durante o movimento de subida, a velocidade resultante do barquinho era 8. Você está rolando uma subida de rio, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade de arrasto da correnteza tem sentidos opostos. Quando tem sentidos opostos, você subtrai os vetores, tá bom? Para descer o rio, o barquinho manda a favor da correnteza. A favor da correnteza você soma. Aí dá uma velocidade de 12. Ele quer saber a velocidade do barco em relação à água e ele quer saber a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, tá bom? Agora é só você resolver esse sisteminha. Tem aluno que isola e substitui. Um jeito bonitinho é somar as duas equações. Se você somar, fica 8 mais 12, que dá 20. Menos velocidade de arrasto, mais velocidade de arrasto, dá 0, corta. VREL mais VREL dá 2 VREL. Portanto, a velocidade do barco em relação à água é 10, ok? Aí você pega esse 10 e enfia bem no meio da sua equação 1 ou da equação 2. E você chega que a velocidade de arrasto é de 2 metros por segundo. Beleza? Bom, a próxima questão, a questão número 12, é muito parecida com a questão 304. Olha o que tem que acontecer. Ele fala pra gente que o aviãozinho ele tem que viajar para leste à direita, tá? Com uma velocidade de 120 km por hora. Ele dava a velocidade. Chova ou faça sol, a velocidade resultante dele tem que ser essa daqui e tem que apontar para leste. Só que tem um problema. Nessa viagem, um vento aponta para sul. Sul é para baixo aqui da folha. Vixe! E a velocidade do vento era 50. Aí ele queria saber quanto tem que ser a velocidade do aviãozinho em relação ao ar para ele poder chegar no destino. Vamos lá? Ó, se ele tivesse só a velocidade de arrasto do arzinho, ele iria para o sul. Ele seria arrastado lá para o sul. Não chegaria no destino dele. Aí ele liga o motor e esse motor ele tem que apontar mais ou menos para cá, ó. Porque aí quando você faz velocidade de arrasto mais a velocidade relativa do avião em relação ao ar, você liga o ponto que sai ao ponto que chega, você chega numa velocidade apontando para a direita, que era o que tinha que acontecer, segundo o texto. Beleza? Bom, então seja andando sem vento assim para a direita, ou seja andando com vento, se isso aqui acontecer, ó, ele chega lá no destino no mesmo intervalo de tempo, tá? Então esse carinha aqui tem que continuar valendo 120, a velocidade de arrasto era 50, vamos calcular por pitch esse azulzinho. O azulzinho ele faz o papel de hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A velocidade de arrasto era 50, tá ao quadrado. 120 ao quadrado. Se você sacou, esse é um múltiplo do triângulo 5, 12, 13. É o 50, 120, 130, que está na tua alternativa A. Beleza? Lembrando que a resolução tem que ser rapidão, porque ninguém tem saco de ficar vendo explicação. A aula você já teve. Aqui é só resolução. Por isso que tem que ser bem rapidão. Beleza? Bom, a penúltima questãozinha que apareceu aí pra gente é uma questãozinha da FUVEST, uma questão bem elegante aí pra você, que falava o seguinte: tinha um barquinho verde, ele tinha uma velocidade de 2 km por hora
perpendicularmente às margens do rio. Tá? A largura do rio era de 4 km. A velocidade VA é a velocidade de arrasto devido à correnteza. Ele dizia que essa velocidade de arrasto aí da correnteza era de meio quilômetro por hora. Tá bom? Aí ele perguntava para você o tempo de travessia. Quem é responsável pela travessia é aquela velocidade que atravessa o rio. E quem é responsável pela travessia do rio é essa velocidade aqui, ó. É o VB. Lembra do triangulinho? Joga lá no triangulinho. O intervalo de tempo é o ΔS dividido pela velocidade do barco. O ΔS é aquele que vai ser percorrido na direção da travessia. Na direção da travessia, 4 km serão percorridos. A velocidade com que ele percorre essa direção aqui é de 2. 4 por 2 dá 2 horas. Ok? Então, o importante é o aluno perceber a independência dos movimentos. O movimento de travessia e o movimento de arrasto são independentes. Quem é responsável pela travessia é a velocidade do barco perpendicular às margens. Não esqueça disso, isso foi exaustivamente comentado em sala de aula. Tá bom? Agora, no item B ele pergunta quanto que ele se deslocou na direção das margens, ou quanto ele se deslocou rio abaixo. Ok? Ele está perguntando esse ΔS' aqui, ó. Como o ΔS' está na direção das margens, a velocidade que você usa é a velocidade na direção das margens, que é a velocidade das águas, a velocidade de arrasto. Beleza? Joga lá no triangulinho. Agora o novo ΔS. É esse aqui, ó. Tá bom? Joga lá no triangulinho. A velocidade vezes o tempo, você vai encontrar o ΔS'. A velocidade da água era meio. O intervalo de tempo você encontrou no item A, era 2. 2 vezes meio, isso acaba dando 1 km. Tá bom? Questão bem elegante, questão da FUVEST, que intensifica a importância de você interpretar os dois movimentos de modo completamente independente. Bom, a questão mais linda da sua tarefa é a questão 318. Questão que falava de subida e de descida de rio. Para descer o rio, o barquinho demorava 5 minutos. É mais rápido porque é a favor da correnteza, né? Divide por 60, aí você encontra aí 100 horas. Para subir o rio é mais lento, é contra a correnteza. Demorava 20 minutos, divide por 60, você chega em 1/3 de hora. Tá bom? Ele falava também que a velocidade de arrasto da água era 4,5 km por hora. E ele pedia a distância que ele percorria aí para subir e para descer o rio. Vamos lá? Primeiro vamos analisar o movimento de subida do rio. Para subir o rio, ele anda contra a correnteza. Então a velocidade do barco em relação à água, menos a velocidade de arrasto da correnteza, dá a velocidade resultante. A velocidade resultante dele na subida, eu estou chamando de velocidade resultante linha. Para descer o rio, o barco anda a favor da correnteza. A favor fica mais. Aí você acha a velocidade resultante para descer o rio. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Tem aluno que isola, substitui. Eu vou subtrair uma equação da outra, tá bom? Para a gente poder resolver esse sisteminha. Então fica VREL menos VREL, some. Dersim, por que você sumiu com VREL? Porque ele deu a velocidade de arrasto, então fica mais fácil. Tá? Por isso que eu subtraí, não somei. Aqui fica assim, ó, menos velocidade de arrasto, menos velocidade de arrasto, dá menos 2 vezes velocidade de arrasto. Aí fica VR' menos VR. A velocidade de arrasto ele dava, era 4,5. A velocidade resultante da descida da subida do rio é a distância percorrida, AB, dividido pelo tempo que ele leva para subir o rio, que é 1/3 de hora. Velocidade é ΔS por ΔT, né? O ΔS é AB e o ΔT é 1/3 de hora. Tá bom? Para você achar a velocidade resultante é isso que eu estou chamando de VR aqui, você pega a distância percorrida e divide pelo tempo de descida, que é 1/12 de hora, ok? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Menos 2 vezes 4,5 dá menos 9.
Divisão com fração, conserva o primeiro, AB, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 3. Aqui é a mesma coisa, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá bom? Então fica 3AB menos 12AB. Dá menos 9AB, corta, AB acaba dando 1. Tá bom? Para você poder achar a velocidade do barco em relação às águas, você usa ou a equação número 1 ou a equação de número 2. Tá bom? Eu optei por usar a primeira. V réu é quem eu quero, a velocidade de arrasto era 4,5. E a velocidade resultante linha era AB dividido por 1/3 de hora. Divisão com fração, opa, o AB você calculou ali no item anterior, né? 1 km. Dividido por 1/3 de hora, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Dá 3 aqui, ó. Tudo isso aqui dá 3. Conserva o primeiro 1 e multiplica pelo inverso do segundo. Aí o menos 4,5 passa para lá positivo. 3 mais o 4,5 que vai chegar, acaba dando 7,5. Beleza? Beleza, senhores? Bons estudos para vocês. Tudo de grande. Até a próxima. Curta, comenta, faz pergunta aí na medida do possível. Eu vou respondendo para vocês. Tchau, tchau.